Bom, chegamos ao nono vídeo, né? Um vídeo que poderia se chamar ah, As razões da minha idiosincrasia com a dialética. É um vídeo onde eu exponho, onde tento deixar mais evidente, né, por que a dialética me incomoda, né? Não só porque antes eu tentei mostrar que não tem motivos, né? Quer dizer, mostrar toda a idiosincrasia do Marx com relação à dialética, né? E, obviamente, eu peguei essa idiosincrasia e, com as coisas mais recentes, especialmente do Colette, a coisa avançou, né? O Colette me chamou a atenção para pontos que estavam no Marx e que antes tinham me passado desapercebidos. Então, nesse nono vídeo, eu vou expor basicamente isso. Deixa eu tentar compartilhar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Tem uma dificuldade. Tem problema de coordenação motora. Que precisa fazer esse negócio aqui. Cadê? Isso. Então, a questão começa a seguinte: cadê toda aquela discussão crítica, aquela destruição da transcendência, da religião, da lógica mistificadora do Hegel? O que o marxismo convencional ele faz? Ele descarta isso. Ele diz que isso houve uma evolução do Marx por um materialismo dialético, né? E aí a melhor exposição, eu acho que está no Lenin, né? Quando ele diz que o conceito de forças produtivas em permanente desenvolvimento cria o real. Como? Desenvolvendo a organização social mercantil até sua transformação em organização capitalista e a necessidade de sua transformação em outra relação social de produção. E criando as classes antagônicas, a burguesia e o proletariado. O que o Marx não convencional vai fazer? Né? Bater nisso. Vamos para frente. Então, a pergunta óbvia, né, de quem assistiu os 8 vídeos anteriores, mas onde é que está a dialética, né? Bom, ela não está, né? Porque dialética é misticismo. Esse é o ponto. Eu vou tentar explicar por quê. Primeiro, um alerta. Não tem nada de original em descartar a dialética no marxismo. Não tem nada de original. Há uma longa tradição disso. E, para quem quiser, eu recomendo o blog do Astarita, do Rolando Astarita. É muito bom, em especial esse texto, o marxismo sem dialética, né? Também tem outra forma de chegar lá, por esses dois caminhos você chega nesse texto dele, que é muito bom. Mas aqui nós vamos por um caminho diferente dos que estão no belo texto do Astarita. O nosso caminho é diferente. Vamos ver. Então, o que acontece? Minha experiência diz que, em geral, quando as pessoas falam em dialética, o máximo que elas conhecem é o esquema mecânico: posição, oposição, composição, tese, antítese, síntese, afirmação, negação, negação da negação. Nós vamos além disso. Tem um negocinho aqui que eu não sei se eu estou conseguindo. Vamos lá. Qual é o ponto de partida aqui? O ponto de partida é uma afirmativa do Marx no Contribuição à Crítica da Economia Política. Não é crítica da filosofia do direito, mas contribuição à crítica da economia política do Marx. Quer dizer, um texto famoso antes dele escrever o Capital.
Lá na página 19, o Marx disse: Hegel caiu na ilusão de conceber o real como resultado do pensamento, que se concentra em si mesmo e que se movimenta por si mesmo. Então, vamos ver um outro ponto. O Marx, ainda na contribuição à crítica da economia política, continuando aquela crítica do Hegel. O método que consiste em elevar-se do abstrato ao concreto é, para o pensamento, precisamente a maneira de se apropriar do concreto, de o reproduzir como concreto espiritual. Mas este não é, de modo nenhum, o processo de gênese do próprio concreto. Então, vamos agora cair na crítica e filosofia do direito do Hegel. Né? O que o Marx explicando o idealismo do Hegel? Hegel torna o compreender a mera identificação do conceito lógico. Ora, quando Hegel torna o compreender a mera identificação do conceito lógico, o que o Marx vai falar? E aí, no Sagrada Família, é a melhor crítica que ele faz. O procedimento de Hegel faz com que o homem e a história existam para que a verdade chegue à autoconsciência. O procedimento de Hegel torna a história uma persona à parte, um sujeito metafísico, do qual os indivíduos humanos reais não são mais do que simples suportes. O procedimento de Hegel torna o homem e a história mero campo para a comprovação da verdade. Hegel concebe o real como resultado do pensamento que se concentra em si mesmo e se movimenta por si mesmo. Ora, o que se implica? Em que o mundo é mera aparência dele. Então, ainda no Sagrada Família, o Marx diz: a autoconsciência, o espírito, é o todo. Fora dele não há nada. A autoconsciência, o espírito, é o criador poderoso do universo, do céu e da terra. A autoconsciência não distingue nada de real de si mesma. O mundo é, muito antes, apenas uma distinção metafísica, uma quimera do seu cérebro etéreo e uma figuração do mesmo. O mundo é uma mera distinção metafísica, quimera do cérebro etéreo, figuração do mesmo. A diferença entre o mundo e a autoconsciência, é apenas uma diferença aparente. O mundo e a diferença entre o mundo e a autoconsciência é uma diferença aparente. Dizer que a autoconsciência não distingue nada de real de si mesmo, dizer que o mundo é, muito antes, apenas uma distinção metafísica, uma quimera do seu cérebro etéreo e uma figuração do mesmo, mundo, distinção metafísica, quimera do cérebro etéreo, figuração do mesmo, equivale a dizer que o movimento material, diferente do movimento ideal do cérebro, existe apenas na aparência. E aí, diz o Marx, socorro, índios. Né? Ou seja, ele tem horror, ele fala como dizer que o mundo é a mera aparência da ideia. Então, uma outra forma, né, posta do Hegel, é ver o mundo como uma encarnação da ideia. Você vê como aparência, outro como encarnação. O que disse o Marx? O senhor Bauer aplica o aparato mágico hegeliano, olha o que Marx está chamando aparato mágico hegeliano, faz brotar as categorias metafísicas, as abstrações extraídas da realidade, sacando-as da lógica, e faz com que elas encarnem. Olha o que o Marx vai falar. Faz com que elas encarnem. Vai gritar de novo o Marx. Socorro, Engels. Né? Ou seja, o mundo como aparência ou como encarnação da ideia é uma coisa que causava ojeriza ao Marx. Então, vamos continuar explicando mais esse idealismo hegeliano. Ainda no Sagrada Família. O essencial da pera não é o ser da pera. O essencial da maçã não é o ser da maçã. O essencial dessas coisas não é a sua existência real, passível de ser apropriada através dos sentidos. O essencial da pera e da maçã é o
ser abstraído por mim delas e a elas atribuído. Eu abstraio o ser e a elas atribuo. Né? É o ser da minha representação, a fruta. É certo que meu entendimento finito, diz o Marx, baseado nos sentidos, distingue uma maçã de uma pera e de uma pera de uma amêndoa. Contudo, minha razão especulativa considera essa diferença sensível algo não essencial e indiferente. Ou seja, a diferença entre a pera e a maçã não é essencial, é irrelevante. O que é relevante é que elas são manifestações da fruta. A fruta não é um ser morto, indiferenciado e inerte. A fruta é um ser vivo, diferenciado, dinâmico. Olha o que é a fruta, não é a maçã, não é a pera, mas a fruta é que é um ser vivo, diferenciado e dinâmico. As diferentes frutas profanas, aí o Marx tirando sarro, né, são manifestações de vida da fruta una. São cristalizações plasmadas pela própria fruta. A fruta adquire na maçã uma existência maçânica. A fruta adquire na pera uma existência pêrica. Não devemos mais dizer que a pera é a fruta. Devemos sim dizer que a fruta se apresenta na condição de pera. Não devemos mais dizer que a maçã é a fruta. Devemos sim dizer que a fruta se apresenta na condição de maçã. As diferenças que separam entre si a maçã da pera e da amêndoa são precisamente distinções entre a própria fruta, que fazem dos produtos específicos outras tantas fases distintas no processo de vida da fruta. O que tem vida é a fruta, não é a maçã e a pera. Né? Maçã e a pera ou é aparência ou é encarnação da fruta, da abstração fruta, né? Do conceito fruta, da ideia fruta, seja lá que nome que queira dar de raio de precisão de conceito. Mas, na realidade, o que tem vida? O que tem vida não é a maçã, não é a pera, mas o que tem vida é a fruta. Bom, então o que o Marx está falando disso? Tem uma crítica lá Feuerbach, né? Que é da inversão sujeito-predicado e do misticismo, dizendo que esse idealismo é misticismo. Então, vamos voltar para o Crítica e Filosofia do Direito. Hegel autonomiza os predicados e logo os transforma de forma mística em sujeitos. A substância mística se torna sujeito real, e o sujeito real aparece como um outro, como um momento da substância mística. O que isso lembra? O Colette, né, que a gente viu, a introdução aos primeiros escritos, né, dizendo que Marx e Feuerbach criticam a identificação hegeliana entre ser e pensar, dizendo que ela contém uma dupla inversão. A primeira inversão, o ser se torna pensar, né? E que Marx chama isso de idealismo acrítico. A segunda inversão, o pensar, se torna ser, e o que Marx chama isso de positivismo acrítico ou materialismo vulgar, e complementa: o finito se torna infinito, o infinito volta para ser finito, o sujeito se torna predicado, e o predicado volta para ser sujeito, ou seja, o sujeito se torna predicado do seu predicado. A maçã se torna predicado do seu predicado. A pera se torna predicado do seu predicado. Qual é o predicado? É fruta. Então, isso aí, o que o Colette chamou atenção? Presta atenção, que isso aí o que é? É a base dos fenômenos de estranhamento, alienação, coisificação e fetichismo. Essa é a essência da questão do fetichismo. Uma essência que vem do quê? Vem de Feuerbach e não de Hegel. Continua Marx destruindo o idealismo de Hegel. Hegel não desenvolveu seu pensamento a partir do objeto. Hegel desenvolveu o objeto segundo um pensamento previamente concebido na esfera da lógica. Em Hegel, a alma dos objetos está pronta, pré-determinada antes do seu corpo, que não é propriamente mais do que a aparência. Aquela discussão que a gente viu lá no início, né? Se o ser existe antes do pensar ou o pensar existe antes do ser. Né? Essa discussão. E o Marx está falando, olha, não, Hegel inverte. Para o Hegel,
o pensar existe antes do ser. E, para ele, é o contrário. É o ser que desperta o pensar. A racionalidade da realidade empírica, em Hegel, deriva de que o fato empírico, em sua existência empírica, possui um significado diferente dele mesmo. O fato empírico, em sua existência empírica, possui um significado diferente dele mesmo. O que está dizendo? Olha, o significado da maçã não é ela própria. O significado da maçã é diferente da maçã. O fato, saído da realidade empírica, não é apresentado como tal, mas apresentado como um resultado místico. O fato é apresentado como resultado místico, ou seja, o fato maçã é apresentado como resultado místico da fruta. Aqui aparece claramente o misticismo lógico panteísta, diz o Marx. A realidade não é expressa como ela mesma, mas sim como outra realidade. A empíria ordinária não tem como lei o seu próprio espírito, mas um espírito estranho. Em Hegel, não se trata de trazer a existência empírica à sua verdade. Trata-se de trazer a verdade a uma existência empírica. Isso é muito interessante, muito importante, porque é a questão básica do Marx. Quer dizer, o que o Marx está falando? O que é fazer ciência? Você tem uma verdade, né? Um conceito, sei lá o que você queira chamar, né? E você vai identificar, né, ele na realidade. Então, o que você está fazendo? Você tem um conceito e você está buscando a existência empírica desse conceito. O Marx é o caminho diferente, né? É anti-cientificismo. Qual é o caminho dele? Eu olho para a realidade e extraio o conceito. O que eu tento fazer é trazer a existência empírica à verdade. O caminho é inverso. Hegel converte o empírico em especulativo, o especulativo em empírico. Hegel, assim, produz a impressão de algo místico e profundo. Quer dizer, Hegel faz essa inversão. Para as mentes incultas, né, simplórias, parece uma coisa mais. É como Deus, né? É a mesma coisa da religiosidade. Você tem aquela coisa mística, assim, inacessível e tal. Então, Hegel é isso, né? É pura religiosidade. Hegel estabeleceu uma antinomia sem solução. De um lado, a necessidade externa, que é a fruta determinando a vida da maçã, né? E, de outro lado, o fim imanente da maçã. Não tem solução, né? Bom, quando Marx endossa Feuerbach e critica o idealismo em Hegel pelo misticismo, Marx faz valer para o idealismo e para Hegel a mesma crítica e distinção que ele fez para a religião. O que ele falou que a religião era? A base geral de consolação e de justificação da sociedade existente. Ora, vamos lembrar a atenção do Colette, chamando a atenção de que, nos primeiros escritos, Marx disse que o conservadorismo do Hegel não vem do seu compromisso pessoal com o monarca, ao contrário do que diziam os jovens hegelianos. O conservadorismo de Hegel, diz o Marx, vem da sua lógica. Como é que a gente expressa? O real é racional, né? Tudo que é real é racional, né? E aí a única liberdade possível é de se comportar de acordo com o dever. Isso é puro misticismo, né? Então, vamos continuar o Marx criticando o método hegeliano. Criticando o modo como o Hegel sai do real para a abstração e como é que ele volta para o real. O Miséria da Filosofia é o texto mais interessante para isso, mais didático, né? Diz ele. Marx diz, de acordo com Hegel, o método é a força absoluta, única, suprema, infinita, a qual nenhum objeto pode resistir. O método é a tendência da razão em se reconhecer ela própria em todas as coisas. O método é a força absoluta, única, suprema, infinita, a qual nenhum objeto pode resistir. É a tendência da razão em se reconhecer ela própria em todas as coisas. E aí ele continua explicando. Tudo que existe, tudo que vive sobre a terra, o céu e sobre a água, não vive senão por um movimento qualquer. Do mesmo modo, como a força da abstração, o filósofo transforma todas as coisas a categorias lógicas,
ele faz a abstração de qualquer caráter distintivo dos diferentes movimentos e chega ao movimento em um estado abstrato, ao movimento puramente formal, a fórmula puramente lógica do movimento. Então, vamos lá. Assim como o filósofo imagina encontrar nas categorias lógicas a substância de todas as coisas, Hegel imagina encontrar a fórmula lógica do movimento, o método absoluto, que não somente explica todas as coisas, mas que também implica o movimento da coisa. Olha que coisa, método absoluto, que não somente explica todas as coisas, mas que também implica o movimento da coisa. E aí o Marx vai continuar explicando. Pega uma casa específica, faz a abstração da forma que a distingue, dos materiais que ela se compõe, e chega a um corpo. Fazendo a abstração dos limites do corpo, você tem um espaço. Fazendo a abstração das dimensões do espaço, você acabaria por não ver nada além da pura quantidade. E acabaria, nesse processo, por ver a categoria lógica. Ou seja, o método Hegel, você sai de uma casa específica e vai por um processo de abstração, não de análise, de abstração, você vai abstraindo tudo que é específico, você chega na categoria lógica. Ora, por que isso? Porque quem tem vida é a ideia, é a categoria lógica, né? A maçã, para chegar na fruta, né? O que tem vida é a fruta, não é a maçã. Então, você tem que sair da maçã para ir para a fruta. O que é isso, diz o Marx? Uma inversão entre o sujeito e o predicado, né? E aí o Marx continua, olha, esse negócio aí tem um problema, porque esses caras, imaginando fazer essas abstrações, imaginam fazer análise. Claro, porque a essência não está na coisa em si, a essência está no conceito. Então, você tem que analisar o conceito e não a coisa em si. Então, diz o Marx, fazendo essas abstrações, esses caras imaginam fazer análise. E, à medida que se afastam cada vez mais dos objetos, imaginam se aproximar deles a ponto de penetrá-los. O que o Marx está falando? Isso é uma maluquice. Você sai da maçã e vai para a fruta. E penetra na fruta? Não, porque penetra na maçã, não. Você penetra no conceito. Mas a maçã é apenas a aparência do conceito. Então, se eu quero penetrar na maçã, eu tenho que penetrar não na maçã, tenho que penetrar no conceito. O Marx está dizendo, isso é uma maluquice, né? E aí, no Sagrada Família, o que o Marx disse? A especulação que converte diferentes frutas reais em uma fruta da abstração, na fruta, para poder chegar à aparência de um conteúdo real, necessariamente tem de tentar, de qualquer maneira, tem de retornar da fruta, da substância, para os diferentes tipos de frutas reais e profanas, para a pera, a maçã, a amêndoa, etc. E aí diz o Marx, e tudo que é de fácil no ato de, partindo das frutas reais, chegar à representação abstrata, a fruta, há de difícil no ato de, partindo da representação abstrata, a fruta, engendrar as frutas reais. Aquela história, ou é aparência ou é encarnação, né? Chega a ser impossível, partindo de uma abstração, chegar ao contrário da abstração, quando não desisto dessa abstração. O filósofo especulativo desiste da abstração fruta, porém desiste dela de um modo especulativo, de um modo místico, ou seja, mantendo a aparência de não desistir dela. É uma forma delicada, ele fala, é uma maluquice, isso é um enganador, isso é uma mistificação, né? Isso é falso, isso é uma maluquice. Né? Você abandona e finge que não abandona, quer dizer, isso não é uma coisa séria. Voltamos para o miséria da filosofia. O que a gente viu? Você sai da casa específica e vai para a categoria lógica, né? Aí o Marx diz, olha, quando você sai da casa específica vai para a categoria lógica, você tem que fazer o quê? Você tem que dar uma cambalhota e descer, né? Você saiu da casa específica, vai para a categoria lógica, dá uma cambalhota. Não, o termo é Marx, cambalhota e desce. Como é que você desce? Posição, oposição, composição. Em grego, que é tirando o sarro, tese, antítese e síntese. E tirando mais sarro ainda, na fórmula sacramental, afirmação, negação e negação da negação. Olha, o Marx ridicularizando o método hegeliano.
que com toda coisa sendo reduzida a uma categoria lógica, que com todo movimento, todo ato de produção, toda ação sendo reduzida ao método, segue-se naturalmente que todo o conjunto de produtos e de produção de objetos e de movimento se reduz a uma metafísica aplicada. O que ele está falando? Que dialética é metafísica. Tese, antítese, síntese é metafísica. Né? Já tem um destino, está dado. Está dado por quê? E a gente é visto pela questão do conceito. O conceito define o fim. Né? Portanto, eu entendi, quando eu aprendi isso, que logo que eu comecei a ler Marx, o negócio da dialética, tal, eu li que a crítica de que a dialética era opressiva. E eu não entendia. Depois que eu li essas coisas, o Marx falou, de fato, por quê? Porque a vida está dada. E aí remete a gente para quê? Para a tese de doutorado do Marx. Ele discutindo Demócrito e Epicuro, na realidade, ele está discutindo se existe destino ou se não existe destino. Tá certo? E a dialética é a imposição de um destino. Com a aplicação desse método absoluto, hegeliano, as categorias da economia política, elas parecerão, né, se engendrar uma das outras, se encadear e se enredar uma nas outras, tão somente pelo trabalho do movimento dialético. Aplicar esse modo hegeliano absoluto às categorias da economia política e tereis a lógica e a metafísica da economia política. Ou, em outros termos, terei as categorias econômicas conhecidas de toda a gente, traduzidas numa linguagem pouco conhecida, o que lhes dá o ar de terem acabado de desabrochar de uma cabeça de razão pura. Olha que coisa interessante. Ele falando, a dialética engana os incautos, né? É bom para os incautos. Está lá, miséria da filosofia. Parece que você fala essa confusão, essa coisa toda ridícula que ele mostrou, e aí você fala com essa área assim, de um jeito que ninguém entende, as pessoas pensam que você está falando uma coisa brilhante. Vamos voltar agora para o Crítica e Filosofia do Direito. É notável que esse absurdo processo de mediação tenha sido reduzido por Hegel a uma forma abstrata, lógica, por isso não falseável, intransigível. É notável que esse absurdo processo de mediação tenha sido elevado por Hegel ao trono do mistério especulativo da lógica, ao trono do esquema da razão, ao trono do modo por excelência de dedução racional. Está falando, como é que o Hegel faz isso? Quer dizer, não faz o menor sentido. Por que ele disse que esse processo de mediação hegeliano é um absurdo? Vamos acompanhar o Marx, ainda no Crítica e Filosofia do Direito. Diz o Marx, extremos reais não podem ser mediados uns pelos outros, precisamente porque são extremos reais. Mas eles também não precisam de qualquer mediação, porque suas naturezas são totalmente opostas, porque eles não têm nada em comum entre si. Extremos reais não precisam de qualquer mediação, porque um não necessita do outro, porque um não complementa o outro, porque um não tem em seu seio a nostalgia, a necessidade, a antecipação do outro. Então, qual é o dualismo fundamental da lógica do Hegel? Tratar a universalidade e a singularidade, os momentos abstratos do silogismo, os momentos abstratos da inferência lógica, como opostos reais, como antítese real. Tratar os momentos abstratos do silogismo, os momentos abstratos da inferência lógica, como opostos reais, como antítese real. Bom, então, quando Marx está dizendo, ou melhor, está criticando, destruindo Hegel por tratar momentos abstratos do silogismo como opostos reais, Marx está dizendo que o silogismo, posição, oposição, composição, tese, antítese, síntese, afirmação, negação e negação da negação, só vale para os conceitos. Essa crítica que o Marx faz é uma crítica dizendo o seguinte, dialética só vale para conceito. Presta atenção, vamos repetir. Dá até um tempinho para você pensar. Se, quando ele diz que a antinomia está em tratar os momentos do silogismo como oposto real, ele está falando, se está errado, é porque o silogismo só vale, né, como abstração. Não tem nada a ver com o real. Portanto, a dialética só vale para conceito. Não faz sentido dialética das coisas. Mas vamos mais para frente.
O Colette ajuda a gente a entender melhor. No marxismo dialético, ele diz assim, isso é muito interessante, isso, quando eu li me impressionou muito, né? A força dessa afirmativa dele. O marxismo jamais entendeu que há dois tipos distintos e opostos de oposições e contradições. Oposição com contradição e oposição sem contradição. Nenhuma palavra em Engels sobre esses dois tipos de oposições, entre oposição real e oposição contradição, entre contrariedade e contradição. Nenhuma palavra em Plekhanov, nenhuma palavra em Lukács, filósofo de profissão que tratou da dialética sob todos os ângulos. A confusão entre esses dois tipos de oposição é evidente em Lenin. Vamos lá. O marxismo, na maioria dos casos, sequer suspeita que oposição dialética e oposição real são duas oposições que são duas oposições radicalmente distintas. O marxismo, na maioria dos casos, nos poucos casos em que teve notícia dessas duas oposições, não compreendeu o significado delas, pois considerou a oposição real como exemplo, um caso de dialética. Então, explica o Colette. Oposição dialética, oposição por contradição. Tradicionalmente expressa pela fórmula há e não há. Não há não é nada em si, não é nada por si. Não há é apenas a negação de há. Há não é nada em si. Há não é nada por si. Há é apenas a negação de não há. Não há não é nada em si, não há não é nada em si. A dialética, portanto, só existe nos conceitos. Há e não há. Ambos os polos não são nada em si e por si mesmos. São apenas negativos do outro. Para ser ele mesmo, cada um dos termos há e não há precisa da relação com o outro. Isto é a unidade de opostos. E só no seio dessa unidade, um polo é a negação do outro. A origem da dialética é platônica. Ambos os polos opostos são negativos, no sentido de que são irreais, de que são não coisas, de que não são coisas, de que são apenas ideias. Ambos os polos são irreais, são não coisas, são apenas ideias. O conceito verdadeiro de dialética, disse Hegel, referindo-se a Platão e ao Colette, falando, o próprio Hegel está dizendo, né? Consiste em mostrar o movimento dos conceitos puros. O conceito de dialética é o movimento do conceito puro, né? Não como se ele se dissolvesse com eles no nada, e sim mostrando que os conceitos são precisamente o movimento. E o que é universal é a unidade desses conceitos opostos. Claro, olha o movimento. Eu, para falar de A, preciso me referir a não A. Para falar de não A, preciso me referir a A. Então, sai de A para não A, de não A para A, está dado o conceito. Está dado o movimento, desculpa, está dado o movimento. Oposição sem contradição, oposição real, né? A fórmula que expressa essa contradição é A e B. Ambos são opostos, A e B. São reais, são positivos, né? Cada um deles existe por si mesmo. Na dialética, na contradição, A não é nada em si, só existe em relação a B, em relação a não há. Não há em relação a A, né? Aqui não. Aqui você tem A e tem B, são reais, são separados uns dos outros. Um não tem relação com o outro. Há neles uma repulsa recíproca em relação a eles. Trata-se de uma oposição uma exclusão, ao invés de uma oposição inclusão, como é o caso da dialética. Oposição exclusão é opostos reais. Oposição inclusão é, né, contradição. Tem-se uma repugnância recíproca. Ao invés de uma atração de opostos, como há e não há, como é no caso da dialética, você tem, no coisa real, uma repulsa, né? Em seguida, né, o Colette fala que o Kant acompanha, que o Colette acompanha o Kant, né, dizendo, olha, explicando esse negócio da oposição real. Uma força imprime a um corpo um movimento em uma direção. Outra força igual imprime esse corpo um movimento na direção contrária. Ambas as forças tendências são predicados de uma coisa só e, ao mesmo tempo, fazem parte da coisa.
Uma força imprime a um corpo movimento em uma direção, outra força imprime esse corpo movimento na direção contrária, né? Então, o que você tem? Um corpo em estado estacionário. Ambas as forças tendências são predicados de uma coisa, só e ao mesmo tempo fazem parte dessa coisa. A oposição, a negação, a anulação, mas não há contradição. Ambos os polos são positivos, ainda que se apresentem como negativos do outro. Mais 4, menos 4. Né? Subir, descer, cair. Ambos os polos, forças, são positivos. Não existem coisas negativas em si. Os conflitos entre as forças na natureza, na realidade, com a atração e repulsão da física de Newton, os contrastes entre forças adversas, não só não minam, como confirmam o princípio da não contradição. Então, no marxismo dialético, o Colette chama atenção: oposição com contradição e oposição sem contradição. Oposição com contradição, oposição entre não coisas, entre reais conceitos. Né? Oposição sem contradição, oposição entre coisas, entre reais. A oposição com contradição é dialética e a oposição sem contradição é real. A origem da dialética está em Platão e em Hegel, e da oposição real está Aristóteles, Kant e Feuerbach. E aí o Colette atira, entre aspas, né, usando aquela imagem que a crítica é uma arma dirigida contra o inimigo que se quer destruir. A confusão entre esses dois tipos de oposições é evidente em Lenin. Na nota sobre dialética nos cadernos filosóficos, Lenin cita como exemplo dos casos da matemática, mais e menos, diferencial integral, da física, eletricidade positiva e negativa, da química, associação e dissociação de átomos. E ele vai atirar também no Karl Koch. O que o Karl Koch diz? Que não se deve pensar as oposições da dialética como assertivas postas uma frente à outra, e sim como objetos em contraste, ou, para usar a expressão kantiana, como repugnantes reais. Quer dizer, não pensa assim, pensa como se fosse o oposto ao real. Chutar a dialética para escanteio. Né? O César, e o próprio César Luporini, a quem o Colette faz referência, ele fala: o Luporini toma a crítica de Kant aos princípios dos indissolúveis de Leibniz e a teoria da oposição real, retomada por Kant na nota Anfibiologia, como germe da dialética materialista. Né? Bom, então, o Colette chega ao ápice. É perda de tempo. Em alguns casos, é pior que isso, falar-se em dialética das coisas. E dizer, naquele texto, que ele está escrevendo, não é o caso de investigar de onde vem essa concepção de oposição real externada pelo Marx naquela crítica, né, chamando a atenção para a antinomia do Hegel. Né? E o Hegel tratava os momentos abstratos do silogismo como opostos reais. Né? Talvez ela tenha vindo diretamente da teoria aristotélica dos contrários. Talvez ela tenha vindo indiretamente de Feuerbach, que várias vezes nas entrelinhas a ela se referia. Mas o fato é que o pai moderno dela é Kant. Então, isso não significa dizer que Marx é um kantiano, não. Não cometa essa bobagem como dizer que Marx é hegeliano. Né? É a mesma bobagem dizer que Marx é hegeliano, é bobagem dizer que Marx é kantiano. Mas que tem uma raiz, quer dizer, que ele usa um argumento semelhante a Kant, isso eu acho que está provado, é inegável. A dialética só existe nos conceitos. A dialética da matéria, a dialética das coisas, que deveria ser o específico do marxismo, já está toda contida na obra do Hegel. Não em contradição com o idealismo do Hegel, mas como instrumento e meio desse idealismo. E agora é o ápice do colégio. O drama do marxismo, incorrido até mesmo por Engels, no seu Dialética da Natureza, é tomar ao pé da letra a dialética da matéria de Hegel como sendo uma forma superior de materialismo. Faz o menor sentido. E com isso acabamos. Deixa eu aqui.
acabamos. Eu até pensei que ia demorar mais, talvez tenha falado muito rápido, mas espero ter deixado claro a idiosincrasia, que é minha, não é original, que eu aprendi com Marx, né? E que foi aprofundada, melhor explicada, estudando Colette. Então, nessa linha Marx e Colette, né, de fato, eu descarto completamente a dialética como interpretação, como explicação para as coisas. Agora, no próximo vídeo, a gente vai avançar, continuar essa crítica dialética. Deixa.